O que aconteceu com a Ferrari no GP da Áustria? Por que ela perdeu tanto rendimento durante a corrida? Será que a Red Bull enfim melhorou? Será que a Red Bull enfim vai brigar por vitórias na Fórmula 1 depois do que a gente viu nessa última corrida? E a Audi, que todo GP tá na 11ª posição. O que falta para ela enfim voltar a pontuar mais regularmente? E por fim, o que a Aston Martin ainda tá fazendo nesse grid? Porque no último GP ela tomou 3 voltas e a tendência é que isso até piore se ela não melhorar esse carro. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fernando, falo de Fórmula 1 todo dia aqui e hoje eu vou te responder algumas perguntas que tivemos durante o GP da Áustria. Então, caso seja novo, não esqueça de se inscrever e já clica no like, porque o like ajuda muito na divulgação do vídeo. E como vocês já sabem, esse vídeo foi feito a partir de um post que eu fiz lá na aba da comunidade. Vocês mandaram alguns comentários, eu tirei alguns questionamentos também, e aí eu juntei tudo para fazer esse vídeo aqui. E o primeiro comentário é: por mais que tenha sido uma pole meio mandrake, Russell até que foi bem. Eu precisava muito dessa vitória. Eu vi até algumas pessoas questionando, acho que foi até uma thumbnail que eu vi do Ressaca, eu não vi o vídeo, mas eu vi a thumbnail, tá? Um abraço pro Matheus Pucci, inclusive, que o Russell teria vencido a partir da malandragem, uma pole meio mandrake e tal. De fato foi uma pole na esperteza, porque ele tinha ciência de como que as regras funcionavam, em que uma bandeira dupla você tira o pé e uma bandeira amarela localizada, você só tira o pé quando você vê a bandeira e acelera depois que você passa por ela. Foi exatamente isso que o Russell fez na classificação e assim manteve a pole. E se não fosse por isso, e claro, alguns outros fatores, ele não teria vencido a corrida. Se o Verstappen tivesse largado, por exemplo, um pouquinho mais na frente, talvez as coisas fossem diferentes. Se o Verstappen não tivesse perdido tempo brigando com Hamilton durante a corrida, talvez a coisa teria sido diferente também. Mas se diria o próprio Verstappen, se ele tivesse 2 rodas, ele teria uma bicicleta, então a pole merecida pro Russell, meio mandrake de fato, porque ele poderia ter tirado o pé, como todo mundo faria, mas ele não tirou, manteve, fez a volta rápida, tirou a pole do Leclerc. Mas aí não tem que a gente criticá-lo por aqui, né? A Fórmula 1 também é vencido por pilotos espertos e às vezes meio malandros, né? E embora a malandragem demais prejudique alguns, nesse caso foi 100% de acerto, foi um all-in do Russell que deu certo, não foi punido e venceu a corrida. E claro, isso é muito bom para ele no campeonato, porque é a 2ª vitória dele em 8 corridas, recupera a moral, 2ª vez que ele termina na frente do Antonelli consecutiva e tá tirando devagarzinho os pontinhos que o italiano conquistou lá nas últimas 6 corridas, mais ou menos. Então, é uma pole que serve para dar moral, e se ele vencer na Inglaterra, aí a gente vai ter que estar falando de um campeonato que reacende com muito mais fogo dessa vez. Qual o motivo da Aston Martin continuar a querer ser relevante e estar no grid após hoje? Infelizmente, com Alonso em último, quase tomando uma volta do penúltimo colocado. E não vale dizer que faz sentido o Lawrence Stroll estar torrando uma fortuna para ter seu filho em um carro que talvez um dia se torne competitivo e Lance venha a ser campeão. Obrigado. Obrigado pelo comentário também, mas a gente tem que analisar de 2 formas aqui. A primeira, de negócios. Na verdade, é a única forma pra gente analisar essa situação agora, negócios. O Lawrence Stroll, eu acho que ele não tá mais fazendo investimento para manter esse carro porque ele quer fazer o filho ser campeão. Eu acho que ele já caiu na real do que vai realmente acontecer. E eu também acredito que a Aston Martin no grid de hoje, meramente, pelo menos nessa temporada, tá? Nessa temporada. Meramente por uma razão de negócios. E aqui eu vou compartilhar um insight que todas as vezes eu faço questão de falar. Hoje em dia as equipes de Fórmula 1, elas não dão prejuízo por estar no grid. Anos atrás a gente tinha muita equipe que corria risco de falir, a Williams bateu na porta várias vezes, as nanicas, né, dos anos 2010 também encontraram esse fim terrível. Mas hoje não. As equipes, com a premiação que tem, com o dinheiro de televisão que recebem, pelos patrocínios que tem, elas não têm mais prejuízo. Então, como eu explico? Vale muito mais a pena você ter uma equipe ruim no grid hoje, porque ela valoriza conforme o tempo vai passando, conforme a Fórmula 1 vai passando, conforme as coisas vão crescendo na categoria, do que você só vender tudo. É por isso que a Haas ainda tá aí. A Haas teve muitas propostas para ser vendida e ainda não foi. Por quê? Porque é muito mais lucrativo mantê-la no grid hoje. E como ela não representa prejuízo, é como se fosse uma empresa que vai dar lucro a curto, médio e longo prazo.
E é isso que está acontecendo com a Aston Martin. Tanto é que ela continua investindo em piloto, continua investindo em pessoal, numa expectativa um pouco utópica de que vai dar certo uma hora. Só que, diferentemente das equipes lá da frente, parece que as coisas dentro da Aston Martin são feitas com, sei lá, eles contratam o Lionel Messi para jogar no meio campo e pegam o lateral esquerdo do Asa de Arapiraca, com todo respeito, para colocar lá. É mais ou menos isso que acontece com... Nossa, que falta de respeito que eu tive agora. Desculpa pra todo mundo que torce para Asa de Arapiraca. Mas é mais ou menos isso que acontece com a Aston Martin hoje. Então, mesmo sendo ruim, mesmo tomando volta, toma 3 voltas, mesmo atrapalhando o grid inteiro, mesmo ficando atrás hoje da Cadillac, compensa mais nos negócios a Aston Martin ficar no grid do que o Lawrence Stroll vender e levar o Stroll junto. Agora vamos falar do que você realmente quer saber, da Ferrari. O que a Ferrari fez nesse GP da Áustria e por que foi tão ruim essa corrida? Todo mundo acompanhou a melhora que ela teve em Barcelona, as coisas pareciam que iam para frente a partir dali. Hamilton ganhou a corrida, Leclerc quase marcou a pole position, Hamilton largou na 3ª posição, ou seja, tinha ritmo ali, mas em uma volta lançada. E aí a gente foi esmiuçar o que aconteceu. O próprio Hamilton falou que o problema da Ferrari não foi estratégia, porque eles colocaram um pneu macio durante a corrida. Ele falou que o problema não era aquele pneu, eram todos os pneus, porque nenhum pneu conseguia fazer aquela equipe funcionar naquele momento. E também o Vassan, logo depois, disse que o time sofreu com superaquecimento durante a corrida. Então eles tinham que escolher, ou o pneu ia pra casa do caramba, ou eles continuavam na corrida. Muito por isso que o Leclerc teve um desempenho desastroso naquela corrida. Beleza que no caso do Leclerc foi pior que a do Hamilton, mas a explicação teria sido isso, superaquecimento, e principalmente porque na Áustria eles estavam emitindo aqueles heat warning, né, que é aviso de calor, enfim, vocês entendem, né, aqueles avisos de que vai fazer muito calor, né? Era o que aconteceu lá na Áustria. Então uma pista quente, tudo quente, e a Ferrari sofrendo com superaquecimento, junta tudo, e aí o desempenho foi bem ruim. Dito isso, o P5 foi até lucro, tá? Dado o que aconteceu. Colocaram o pneu errado, na minha opinião, poderiam ter colocado outro, o Hamilton poderia ter acabado ele na P4, até mesmo brigando pela P3, mas, bom, eles já tinham perdido a 2ª posição para o Verstappen. Eu sou a favor deles arriscarem naquele momento, mas, enfim, não deu certo, paciência, vamos para Silverstone, que promete, né, naturalmente, Inglaterra, né? Eu imagino que deve ser uma corrida um pouco mais amena em relação ao que foi na Áustria. E a Red Bull? Como é que a gente pode avaliar o final de semana da Red Bull? Primeiro ponto, é difícil, porque você tem o Verstappen lá. É muito difícil você analisar o ritmo da Red Bull com o Verstappen lá. Fizeram até uma média de tempo de volta entre Russell e Verstappen, e o Max conseguiu ser mais rápido. Ah, mas ele não ganhou. Tava com ritmo. Talvez tenha sido só uma coisa localizada para a Áustria mesmo, porque a Red Bull sempre corre bem na Áustria. Não importa o regulamento, não importa o dia, não importa o horário, a Red Bull sempre vai bem na Áustria. É algo corriqueiro, é algo costumeiro, é algo tradicional. A Red Bull ir bem na Áustria. Mas eu não sei dizer, é como se fosse um pouquinho diferente dessa vez. Porque o foco dela nesse GP foi peso. Foi tirar o máximo de peso possível, tirar o carro mais próximo possível do peso mínimo, para tentar a partir daí criar uma base para, enfim, fazer upgrade lúcido, né? Fazer upgrade com foco em performance. E essa sobrevida da Red Bull me faz acender aquela chama do campeonato de volta, ver o Hamilton brigando com o Verstappen, fazer acender aquela chama de volta. Então talvez o que eu vou falar agora seja um pouco enviesado, porque vai ser um pouco mais emoção do que razão, porque eu não sei de fato. Eu prefiro esperar umas 2 ou 3 corridas para cravar isso, mas eu acho que agora vai. Eu acho que agora vai. Não sei dizer. Eu acho que agora vai. Não sei dizer o porquê, mas eu acho que agora vai. Acho que tinha um ritmo ali. Se eles souberam usar esse motor da maneira correta e construir uma base boa para esse carro, e enfim conseguir renovar com o Verstappen, que é o que eles tanto querem, vai. Mas acho que vai depender muito mais dos bastidores do que da pista em si. Porque se você entregar um carro, segundo carro mais rápido pro Verstappen, beleza, vai dar na mesma que o carro mais rápido, enfim. Mas eu acho que agora vai. Apenas sentimento aqui. E por fim, a Audi, que era uma coisa que você não queria saber nesse vídeo, a Audi foi P11 de novo, P11 e P12. O
que tá faltando pra Audi? Galera, é atualizar esse carro da maneira correta e ajeitar esse motor. Só isso. A Audi vai ter direito à duo, inclusive. Já usou em Barcelona, surpreendendo todo mundo. A Audi tinha um problema de largada, não sei se ainda tem. Mas o que acontece com a Audi é... ela, infelizmente, não consegue estar passando da barreira do Q3. Se ela conseguir fazer isso, agora, a partir de agora, os pontos virão. Mas se ela passa do Q1 tranquilamente, quer dizer, às vezes não, né? Vai pro Q2 e aluga aquele lote de P11 pro Hülkenberg, e de vez em quando o Gabriel Bortoleto passa um tempinho lá também. O que tá faltando pra Audi é só isso. É arrumar a largada, é arrumar talvez até o peso do carro, acho que não, né, que a Audi tava até abaixo do limite mínimo, e fazer um motor forte. É só fazer um motor forte. E aí daí pra frente a Audi consegue. Tanto é que o pessoal sempre fala, né, que é speed trap, né? O carro mais rápido em linha reta é a Audi. Toda hora, speed trap, Audi, 390 km por hora, tô brincando, tá? 348, 300 e tralalá, é sempre a Audi. Mas o motor não é tão bom. Então, é só melhorar isso e as coisas vão pra frente. Dito isso, se a gente for pegar uma evolução de um ano para outro, de 2025 para 2026, tem uma evolução. Porque agora a gente não fica mais preocupado em cair no Q1, né? A gente fica preocupado por não ir ao Q3. Menos mal que a Audi agora é uma equipe de Q2, uma equipe de 11ª, 12ª posição, a famosa zona Vasco-Ceará 2010 no Campeonato Brasileiro. É só isso. É Audi, é só fazer o básico. Melhora o motor e deixa na mão dos pilotos que eles sabem o que eles vão fazer. Senhoras e senhores, esse foi o recap da corrida, né? O recap de perguntas. Quero saber as suas opiniões agora. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se gostaram do vídeo, inscreva-se no canal e já clica no like porque ajuda na divulgação. Bom, te vejo no próximo vídeo para falar de Fórmula 1, tá? E hoje, embora eu esteja com a camisa da Jamaica, vai Brasil, por favor, não percam pro Japão, porque embora eu esteja com muito medo, eu não quero, né, ser eliminado pro Japão ainda em 2025, 2026. Deixa pra lá pra 2048, 2050, por favor. Tamo junto.